He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus. He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Real, real, He's so real to me. Oh, real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Hallelujah. Real, He's so real to me. Sing it. Real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, but I can't live without Him. That is why I love Him, and He's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Eu disse, claro, são americanas, é verdade. Encontro em viagens, em missões, em missionários e ao redor do mundo. Eu vou à Alemanha. Há um espírito nacional chamado, é um espírito alemão. É o espírito da nação. Vou à Suíça, constato, quase irmãos, falando língua parecida, mas há outro espírito, estão vendo? E é um espírito diferente na Suíça. Então vou à Finlândia, é um espírito bem diferente. Então venho para os Estados Unidos, há um espírito dos Estados Unidos. Isso mesmo. Bem, você diz, não somos... Ela disse, não somos cidadãos americanos? Por que nossa gente é assim e tal? E eu disse, bem, veja, querida, veja, cada nação vive no espírito da nação. Esse é o espírito nacional. Ela disse, bem, então não estaríamos vivendo no espírito americano? Eu disse, oh, não. Eu disse, nós nascemos de novo, nós vivemos no Espírito Celestial, onde há santidade, justiça. E não somos americanos no que diz respeito a isso, pois os Estados Unidos são apenas uma nação terrena, mas quando um homem da Alemanha, da Suíça, ou onde estiver, quando nasce do céu, ele recebe um espírito celestial, e sua natureza e sua índole buscam as coisas de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus.
Amém. Oh, como devemos nos lembrar disso, que ele morreu para podermos ser fortificados contra isso, imunizados. Isso mesmo. Uma planta boa e saudável não... Você não precisa pulverizar uma planta boa e saudável. Os insetos não vão pegá-la de qualquer forma. Isso mesmo. Nenhum inseto incomodará uma planta saudável. É o tipo cultivado em estufa que tem de ser sempre pulverizado, algum tipo híbrido. E é assim hoje. Temos de pulverizar e mimar demais a igreja. Tem de ser um indivíduo robusto de Cristo, lavado no sangue de Jesus Cristo e nascido do Espírito de Deus. E todos os insetos mundanos se dispersam, eles nem chegam perto de qualquer modo. Isso é um tanto rudimentar, mas espero que tenha ficado claro. É uma expressão meio rudimentar, mas vocês sabem do que estou falando. Oh, como Daniel, e havendo proposto isso no coração, ele pode muito bem se lembrar da recompensa. E algum dia também nos lembraremos da recompensa. Assim, quando se lembrou disso, na hora da angústia, Deus enviou um anjo à cova dos leões e fechou a boca dos leões para que não o incomodassem. Que lembrança para se ter! Ele, lançado na cova dos leões, porque havia proposto no coração servir a Deus, e ele podia se lembrar disso. Como aconteceu? Algo assim. Deus enviou seu anjo. Ele viu a inocência do meu coração. Oh, aí está, a inocência do seu coração. Deus podia ver isso em Daniel e seu propósito de fazer o que era certo, e ele enviou seu anjo e impediu os leões de incomodá-lo. Que lembrança! Poderíamos continuar falando disso. Lembremos-nos de outra pessoa aqui, ou grupo de pessoas, que é Israel. Quando Israel se colocou em seu lugar, eles mesmos em posição para tomar posição por Deus, e certa noite estava para vir um anjo da morte que mataria o primogênito de cada casa. E como até foi ordenado a Israel que se lembrasse de que o sangue estivesse no batente da porta. Foi isso o que deteve a ira de Deus e os manteve vivos ali. Foi o sangue na porta. Foi um memorial. É isso sempre. Ainda é um memorial. O sangue no batente e na verga da porta. Que noite memorável foi essa! E era para se repetir ao longo das eras que estavam por vir. Que Deus, nessa noite, fez diferença entre o justo e o injusto. Oh, não sei se seria noite ou não, mas está chegando o dia em que Deus mostrará a diferença entre o justo e o injusto. E será um memorial para nós saber que o sangue está assim na verga e no batente da porta. E para onde quer que você olhe, ou seu entendimento, você olha com os olhos e vê com o coração. Isso mesmo, você se lembrará que está olhando através do sangue do Senhor Jesus, do jeito que ele olharia através dele. Que momento! Eles foram... Israel tinha outra coisa de que eles sempre podiam se lembrar, que quando deram o passo, com base no que ouviram Moisés dizer, aquele grande profeta vindicado com a palavra de Deus, e quando se posicionaram para marchar, pois eles viram Deus vindicar que a mensagem que ele trazia era a verdade e estava de acordo com as Escrituras, e Deus estava com ele. E ele se encontrou com aquele que não tinha nome, chamado o Eu Sou. Ele realmente tinha se encontrado com ele, pois o tinham visto operando em Moisés. E então tiveram outro grande memorial, que quando começaram a marcha, uma coluna de fogo ia adiante deles para mostrar o caminho. Que lembrança podiam ter? Um memorial de que não precisavam de bússola. Amém! O que eu disse? Eles não precisavam de bússola. Eles tinham a luz de Deus para guiá-los.
Que memorial foi para os magos, como eles não precisaram de bússola e uma estrela os guiou. Que memorial é para nós hoje ter um Espírito Santo para nos guiar, não algum credo, ou alguma moda, ou algo para nos guiar, ou algo feito pelo homem. Mas o Espírito Santo vem como o vínculo da palavra e confirma sua palavra e prova que é a verdade. Que memorial para o nosso coração, saber que o Deus vivo ainda vive. Oh, lembrando-se dele, do que ele fez, guiou-os até a terra prometida desse modo. Elias teve um grande motivo para se lembrar de Deus quando cumpriu o seu dever, exatamente o que Deus lhe disse para fazer, de dar ordem à chuva, nem o orvalho cair até que ele mandasse. Subiu e sentou-se lá junto ao ribeiro de Querite. Ele ficou lá todo esse tempo. Como ele conseguiria se lembrar disso? Como ele conseguiria alimento ao longo desses anos? Mas Deus os serviu com os corvos. Um Deus do céu, sem dúvida. Onde os corvos conseguiam alimento? Não sabemos, não podemos dizer. A única coisa que ele sabia era que ele havia se entregado à palavra de Deus, ao que ele lhe prometeu. E Deus cuidou do resto. É só o que temos de fazer. Irmãos, é só o que precisamos. Só confiar em sua palavra. Como ele vai fazer? Não sei, mas vejam, tentamos injetar nossas próprias ideias e é aí que erramos. E se ele tivesse dito, este outro riacho, morro abaixo, seria igualmente bom, pois tem mais água? Não. E se Abraão tivesse pensado que deveria escolher Sodoma? Nunca teria dado certo. Mas Abraão ficou no caminho pelo qual o Senhor o guiou, sua única promessa em que ele tinha de se firmar. Elias podia se lembrar de quando tinha feito tudo o que podia. Ele havia repreendido todas as mulheres daquele dia que tentavam imitar a primeira-dama, a esposa do presidente e todas essas coisas que ele repreendeu. E chamavam-no de velho, suponho, um sujeito antiquado e simples. E ele era, mas fez exatamente o que Deus lhe disse para fazer. Então chegou ao confronto, quando ele disse, vejamos quais destas coisas estão certas. Agora chamem os profetas de Baalim aqui para cima e chamem os profetas dele e deixem-me invocar o Senhor. Oh, que confronto! Quando ele sabia que sua palavra havia prometido. O que poderíamos dizer hoje, como cristãos, diante do budismo, islamismo ou qualquer outra coisa? Vejamos quem é Deus. Amém. Algum tempo atrás, lá na Índia, onde estávamos na reunião, e havia muitas pessoas, mas 4 ou 5 vieram à plataforma. E não havia como estimar quantas pessoas estavam lá. E orei por um pequeno leproso. Ele não tinha braços e suas orelhas estavam carcomidas e pequenos cotos. E ele estava tentando me abraçar. E eu o abracei e orei com ele. O Senhor me disse o que havia de errado com ele e sobre sua vida. E pude ver os rajás e aqueles sentados lá disseram isso. É telepatia, vejam. Dava para notar, pelo jeito que estavam pensando, o que iam me dizer. Naquele dia fui recebido no templo dos jainistas, onde havia umas 17 religiões lá, e cada uma delas contra o cristianismo, e o cristianismo não estava com nada. Mas naquela noite Deus mudou o programa. Temos de ler o cardápio junto à sua fonte. Assim, o Espírito Santo começou a revelar. E depois de um tempo, veio um indiano e ele era cego. Eu disse, o homem é cego. Todos podemos ver isso, mas é casado, tem 2 filhos. Eu disse, vou soletrar o nome deles. Eu não consigo pronunciá-los. E estava certíssimo. Eu pude. Aqueles que chamam de homens santos e todos eles lá, e aqueles sacerdotes muçulmanos e sentados lá, e assim eles souberam, então, achavam que eu estava lendo a mente deles, uma telepatia. E assim aconteceu de eu olhar para trás e este cego, apenas uma visão acima, estava lá de pé olhando para mim. Oh, que coisa!
Vocês sabem, o servo de Deus, o Espírito Santo, já havia trazido o que dizia o cardápio. Vocês sabem. Sei que estava pronto para ser servido. Eu disse, agora estavam me dizendo hoje que a religião muçulmana é a maior do mundo, e os budistas e tudo mais. Eu disse, agora quero que alguns de vocês, sacerdotes aí, os sacerdotes de Buda, os sacerdotes muçulmanos, venham dar a vista a este homem. Claro, agora, se ele é tão grande, este homem é um adorador do sol. E todos sabemos, nós que cremos que ele estava errado, ele adorou a criação em vez do Criador. Eu disse, ele estava errado e sabemos disso. Mas eu disse, certamente o Deus que é o Criador e o homem está disposto a vir e servir a esse Criador. Com certeza ele está pronto para se manifestar. Agora, quero dizer algo. Eu não teria dito isso de modo algum se não tivesse tido aquela visão. Eu estava ciente disso. Vejam, é o que não queremos, ficar presumindo. Presumir significa que você está avançando sem autoridade. É por isso que queremos estar atentos quando se diz que é assim diz o Senhor. Não apenas uma impressão, mas algo que você sabe claramente. Está convicto de que o Senhor o disse. E me senti muito consolado ao ter a visão. Sabia que nunca havia falhado. E eu disse, agora, se este homem está errado, agora, os muçulmanos dizem que ele está errado e então vocês o tornam um muçulmano. Então Buda diria que ele está errado. E os Sikhs e os Jainistas e tudo mais, todos diriam que ele está errado. Mas com certeza há um correto em algum lugar. Oh, que coisa! Oh, que coisa gloriosa! Então eu disse, agora, aquele que lhe dará a vista, ele prometeu que serviria a esse Deus. Ele ficou cego de tanto olhar para o sol, pois era o Deus Sol, estão vendo? E ele achava que isso pagaria sua passagem para o céu. Agora, poderíamos nos lembrar de Cristo, que ele sofreu, não para nos cegar os olhos, mas para nos dar vista, estão vendo? Então, e se... Eu disse, agora, aquele que vier e produzir isto, eu seguirei esse clã. Eu disse, servirei aquele que lhe devolver a vista. E aquele foi o grupo mais quieto que já ouvi. Ninguém respondeu. Então eu disse, bem, lá está o sacerdote muçulmano lá agora, por que não vem dar-lhe a vista? Eu disse, por quê? É porque não pode, e nem eu posso. Mas o Deus do céu ressuscitou seu Filho Jesus Cristo, o qual me mostrou uma visão agora mesmo que o homem receberá sua vista. Se não for assim, então sou uma falsa testemunha deste Cristo. E se eu fizer, então sou uma verdadeira testemunha dele. E vocês vocês devem se arrepender, ou perecerão nos clãs em que estão agora. Que momento! E eu disse, agora, se isso é falso, então vocês deveriam me colocar num avião e me mandar de volta para os Estados Unidos e nunca mais me deixarem vir aqui. Oh, mas quando o nosso Deus entrou em cena, o homem, assim que orei por ele, podia ver tão bem quanto eu. Ele correu e agarrou o prefeito da cidade pelo pescoço e começou a abraçá-lo e, ora, estivemos lá por umas 4 horas. Eu já não tinha sapatos nem bolsos no casaco e a milícia não conseguia segurá-los e foi um tumulto e vocês deveriam ver o que... Mas o que foi isso? O mesmo Deus que pôde chamar fogo, fazer descer fogo para consumir seu sacrifício, pode trazer seu Espírito Santo para confirmar a sua palavra, que é a verdade, contanto que você tenha certeza de que é a verdade. Agora, Elias estava convicto de que era a verdade. Ele tinha ouvido a voz de Deus. Não havia dúvida para ele. E se não há dúvida em seu coração esta noite, de que Deus ainda dá o Espírito Santo como deu no dia de Pentecostes, acontecerá. Se não há dúvida de que Ele cumpre a sua palavra e cura os enfermos, tende a acontecer. Mas você tem de estar convicto disso. Você realmente tem de ver com os verdadeiros olhos da fé, então aceitar e ficar firme aí. E ele tinha muito do que se lembrar de Deus quando estava... Agora, ele tem muito de que se lembrar o que ele fez naqueles dias. A mulher imoral que Jesus encontrou lá em Sicar, que era samaritana, cujo povo era rejeitado e realmente cria em Deus.
Eles eram meio judeus e meio gentios e eram uma raça. Eles criam em Deus. E esta pequena mulher imoral, em sua condição muito manchada pelo pecado, e certo dia talvez tenha ficado desanimada com todas as tradições dos anciãos, de jarros e panelas e lavar e tal. Ela foi lá, certo dia, ao mesmo antigo poço de Jacó e ia baixar seu balde para pegar água, e ela trocou de manancial. Oh, como ela pode se lembrar de que havia um sentado lá que disse nele estava água viva. Que emoção foi para ela quando aquela fonte viva revelou seus pecados. Ele disse onde ela estava errada e lhe descreveu o que ela havia feito e pôs uma mensagem em seu coração que a avivou com a glória de Deus. E ela foi à cidade e aos homens. Agora, vocês sabem, realmente não é legal naquele país uma mulher sair pelas ruas e, principalmente, uma mulher marcada pela imoralidade. Mas estou lhes dizendo, quando ela ficou limpa e bebeu daquela água fresca, tentasse detê-la. Seria como tentar apagar um incêndio ou uma casa em chamas, e estando bem seco e com um vento forte em tempo seco, que estivesse realmente soprando essa chama. E não se podia detê-la, pois ela havia achado algo que era real. Seus pecados foram revelados, e quando seus pecados e erros foram revelados esta noite, ela pode se lembrar na glória. Ela pode se lembrar de que houve uma nascente para ela. Houve um lugar onde todos os credos e as igrejas a tinham rejeitado. Todavia, ela achou um oásis. Ela achou um lugar onde havia alguém que se importava. Que regozijo! E como podemos nos regozijar com ela, nós que estávamos presos em credos que nos afastavam de Deus, e achamos uma fonte cheia do sangue tirado das veias de Emanuel. Lá perdemos toda a nossa formalidade e bebemos da fonte e nos refrescamos. E nos lembramos daquele que pagou o preço para podermos ter seu Espírito sobre nós, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que lembrança é se lembrar disso? Imagino que esta noite Agar também poderia ter algo em que pensar quando foi expulsa, incompreendida. Agora, há muitos de nós aqui que podem pensar em Agar como ela sendo incompreendida. Quem é que anda na vida certa com Deus, que toma o caminho reto e apertado, que não saiba o que significa ser incompreendido? Eu sou incompreendido. Toda pessoa, todos vocês, irmãos, que tentam viver certo, e vocês, irmãs, são mal compreendidas. Seus vizinhos acham que você é um tipo antiquado e tentam depreciá-la. Porque não frequenta estas sociedades e porque não dá estas festas de baralho e coisas assim. E você evita essas coisas. Você é mal compreendida. Agar também foi incompreendida, e ela teve seu filho, o pequeno Ismael, que era o fruto de seu ventre, deu um casamento legal com seu marido, Abraão. E ela era uma escrava e tinha sido dada por sua senhora, Sara, a Abraão por esposa, sendo que a poligamia era legal naqueles dias, e ela se casou legalmente com o homem, pois lhe havia sido dada. Ela deu à luz à criança, justamente o que esperavam. Não houve nada que a mulher tenha feito fora do previsto. E ainda assim, incompreendida por sua senhora e lançada no deserto para morrer. Que lugar estar aí? E a água do frasco acabou. A garganta do pequeno Ismael começava a secar. Ele chorava, pedindo água. Piorava. E só o coração de uma mãe poderia ouvir o choro desse bebê de lábios ressecados em algum lugar do deserto. Do seu filho único, e sentindo o seu corpinho secar, e ele estava morrendo, sem água, só pedras e areia, como se veria aqui nos desertos de Phoenix, sem um lugar, incompreendida.
Que momento! Lá estava ela, uma escrava, para começar, e tinha tentado agir da maneira certa que deveria. E aqui está ela com o bebê nos braços, e ele morrendo. E ela estava tão triste, ela o colocou sob um pequeno arbusto e afastou-se à distância de um tiro de arco e se ajoelhou para orar. E apareceu um poço. Oh, que coisa! O poço daquele que vive e me vê ainda existe hoje. Foi posto ali de alguma forma. Aquele poço ainda permanece como memorial. Não tenho instrução suficiente para pronunciá-lo, mas eu tentei há pouco, quando estava escrevendo algumas notas, e eu tentei pronunciá-lo. Não consegui, mas vocês sabem o que é. Eu o digo um pouco diferente. Eu disse, melhor não dizer, só vai mostrar ainda mais minha ignorância. Mas uma coisa quero dizer, sei onde há outro poço que foi baixado no dia de Pentecostes. Está tão aberto esta noite quanto no tempo em que foi aberto lá atrás. E as águas são igualmente frescas para todo homem ou mulher que queira trilhar o caminho certo com a palavra de Deus e andar com Ele. Eu venho a este poço lembrando-me de Jesus, que possibilitou que eu, um estrangeiro, filho de bêbado, pudesse vir a esse poço e ser perdoado dos meus pecados e beber da vida eterna. Oh, como Agar deve ter se sentido quando viu aquele poço. Salvou a vida dela e a do seu filho. Ela com certeza pôde se lembrar daquele oásis todos os dias da sua vida e por todo o tempo que ela puder se lembrar dele. Poderíamos continuar falando com personagens, mas pensemos nisto. Não deixe de ver seu poço agora. Não deixe de ver o lugar de refrigério que traz vida. Jesus foi enviado de Pilatos a Herodes para escárnio. O que ele perdeu? O que? Qual era o problema de Pilatos? E então, quando Pilatos enviou Jesus a Herodes, e então, como Herodes foi tolo, quando ele tinha ouvido falar dele, ele tinha ouvido falar do seu ministério. E Pilatos, sendo judeu, ou Herodes, creio que era, Herodes era judeu, e ali diante dele, e lá estava ele, na presença de tudo, a respeito do que os profetas tinham profetizado desde o Éden. Na presença, e ele nunca pediu perdão pelo seu pecado. Ele nunca, será que ele sequer pensou, reconsiderou o que, diante de quem ele estava? Ele, de certo, nunca soube, na presença de quem estava. Oh, você diz, isso foi um horror. Essa foi a coisa mais tola. Foi a coisa mais tola que esse homem já fez. Bem, pensamos na condição ruim em que ele estava. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Hallelujah. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan
was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus, they crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin.